uma das classificações da lombalgia de acordo com o tempo de evolução. Aí ela pode ser classificada em lombalgia aguda, lombalgia subaguda e lombalgia crônica. A lombalgia aguda ela dura menos de 6 semanas. A subaguda de 6 semanas a 3 meses e a crônica ela dura mais de 3 meses. Lombalgia aguda geralmente ela pode estar associada a trauma ou movimento inadequado, né? Por exemplo, como levantar um peso de forma incorreta ou má postura. Isso é muito comum aqui, levantar peso de forma incorreta. Geralmente a pessoa levanta um peso de forma brusca, né? Aí quando ela levanta o peso de forma brusca, ela começa a sentir uma dor nas costas. Aí geralmente essa dor ela provém de uma distensão músculo-ligamentar, né? Porque nessa região aqui da coluna lombar e na região lombar, a gente tem músculo e ligamento. Então se ele distende, ele provoca um processo inflamatório que causa dor. Aí esse quadro, ele geralmente ele tende a melhorar com 6 semanas, né? A lombalgia subaguda é quando ela dura de 6 semanas a 3 meses, que ela pode ser vários motivos, né? Ela pode ser alguma distensão músculo-ligamentar que ainda não melhorou nesse período, ou pode ser também a evolução do início de uma lombalgia crônica, né? Pode ser um processo de transição, mas aqui falar principalmente duas causas que eu acho que são muito comuns de lombalgia em relação à distensão músculo-ligamentar, né, que é em relação à distensão do músculo-ligamento e em relação à hérnia de disco também, né, que são duas causas comuns de lombalgia de causa músculo-esquelético-ligamentar. Então, tentar esclarecer alguns pontos aqui. Ó. Em relação ao mau posicionamento ao dormir, a lombalgia, o posicionamento ao dormir, ele interfere na lombalgia. Ele pode ser até uma causa de lombalgia, né? Dormir em posição inadequada pode sobrecarregar a coluna. Por quê? Por conta da curvatura inadequada da coluna, você dormir de mau jeito, né? A falta de suporte adequado, colchões macios demais ou duros demais. As posições comuns causam lombalgia. Dormir de bruços, né? É uma das piores. Dormir de bruços é a pior posição para a coluna. Dormir de lado sem suporte adequado, dormir de lado de qualquer jeito, e dormir de costas sem apoio adequado. E aí geralmente essa posição dormir de costas é mais se depende do colchão. Aí as dicas para evitar lombalgia ao dormir, né? É usar um colchão adequado. Colchão é importante, né? Colchão. A posição de lado, dormir de lado com o travesseiro entre os joelhos, entendeu? É o jeito que ajuda a manter o melhor alinhamento da coluna. Essa posição, às vezes a pessoa está com lombalgia e já está sentindo lombalgia direto, aí fica achando que é um monte de coisa, mas não fez ressonância, não sabe o que é. Às vezes só de ela corrigiu a postura na hora de dormir, corre o risco dela melhorar depois de um tempo, né? Porque geralmente tem que o processo inflamatório sair. Então corrige, depois corrige a postura, acredito que depois, uns 15 dias já dá uma melhorada já, dependendo se a causa for por conta de mau posicionamento ao dormir, né? Dormir de costa, colocar o travesseiro sobre o joelho, manter a coluna lombar alinhada e aliviar a pressão na região, entendeu? Mas aí com um bom colchão. E o travesseiro adequado, né? Então o colchão e o travesseiro são bem importantes. Aí o que eu estava falando é em relação à dor músculo-ligamentar, né? Que é por conta de inflamação de músculo e ligamento da coluna, e a dor por conta de lombociatalgia, que é a dor por conta de compressão do nervo ciático. Tem um gânglio nervoso que sai da coluna, que quando a vértebra desliza uma em cima da outra, ela comprime esse nervo e causa uma dor muito forte também. Aí primeiro aqui eu vou falar da músculo ligamentar, que é uma dor mais simples, né? E é uma dor mais branda. Então essas são as principais características da dor músculo-ligamentar, né? Ela não tem. Ela é uma dor que ela piora com o movimento, fica localizada na região lombar e não irradia, né? E a hernia de disco ela começa na região lombar e irradia para as pernas, né? Ela é igual a dor de uma distensão músculo-ligamentar, que fica parada nas costas.
A dor da hernia de disco, ela começa nas costas e vai para as pernas. Geralmente o paciente ele refere que ela vai pela nádega, né? E vai descendo pela parte de trás da perna, às vezes chega até a sola do pé, que é o trajeto do nervo ciático, né? Então, o nervo ciático ele sai da coluna lombar e passa pela nádega e vai para a região de trás da perna. Aí as principais diferenças, né, da músculo ligamentar para a hernia de disco é que a músculo ligamentar ela fica na região lombar, ela não melhora com ela melhora com repouso, não irradia para membro inferior, ela não tem sintoma neurológico. E a lombocetalgia para hernia de disco ela irradia para as pernas com sintoma neurológico como formigamento, fraqueza agravado por um movimento específico como tosse e espirro. A osteoartrose também, que é o bico de papagaio que o pessoal chama, né, também costuma dar bastante dor nas costas. Ela costuma ser uma causa comum. Geralmente ela está mais relacionada com a idade, né? Ela é muito comum em pacientes mais jovens, não. E geralmente ela pode estar associada também com hernia de disco, né? A osteoartrose o pessoal chama o bico de papagaio, osteófito. É uma proeminência óssea que surge na coluna. Aí ela causa uma inflamação local ali na região também, que é uma causa de dor em idoso. É que ela é uma doença degenerativa, né? Ela não tem cura, então ela fica difícil de tratar, né? Muitas das vezes a pessoa tem que ficar com aquela dor durante muito tempo. Aí o tratamento ele tem que ser ele é bem difícil. E a questão da hernia de disco também, dependendo, é cirúrgico. Eu falo pra você que a gente vê pessoal sofrendo de lombalgia não é fácil não. Característica da dor da nefrolitise. A nefrolitise já é uma dor mais aguda, né? Já é tipo assim. E aqui eu botei uma relação entre gases e lombalgia também, né? Que geralmente gases pode ser uma causa comum, né? Geralmente pessoa que acumula gases no intestino. Tanto é que agora a gente está até entrando numa época que vai ter muitos casos de infecção intestinal, né? Infecção intestinal causa muitos gases, então às vezes pode causar dor nas costas também. E pessoas também que têm uma disfunção intestinal, que é síndrome do intestino irritável e às vezes alguma intolerância, né? Intolerância à lactose, igual a pessoa às vezes tem intolerância à proteína do leite. Aí nessa intolerância à proteína do leite, ela forma muitos gases, esses gases ficam dando dores, tanto abdominais como nas costas também. É síndrome do intestino, só que o diagnóstico é por exclusão, né? Para poder você falar que é uma dor por gás, você tem que excluir outras coisas, mas gás pode ser causa também. Aí eu falei para umas condições de dor nas costas aqui mais simples, né? Mas tem várias outras causas de dores lombares que a gente não vai citar aqui, né? Porque essa aqui eu vejo com muita frequência, né? Principalmente essa aqui, ó, que eu vejo com muita frequência é essa aqui, ó, a dor músculo-ligamentar. É a mais frequente que tem. Então, se atente à posição de dormir, né? E aqui, para poder encerrar, né? Que geralmente os casos, tratamento de lombalgia, ele fica na fisioterapia, né? Que é importante, né? E ajuda a mobilizar a mobilidade, fortalecimento da musculatura e alívio da dor, né? Aí a gente está montando uma empresa que está situada dentro de uma academia. Aí a gente está tentando fazendo um projeto para poder fazer um atendimento para a equipe multidisciplinar, né? Aí na equipe a gente vai incluir fisioterapeuta, preparador físico e psicólogo. É um aviso importante, é que o slide ele tem um caráter instrutivo, né? E visa explicar algumas das causas mais comuns de lombalgia, que é uma condição que afeta muitas pessoas, mas é importante lembrar que a lombalgia pode ter várias causas, que algumas são mais complexas e precisam de avaliação médica individualizada, que informação aqui não substitui uma consulta com um profissional de saúde. Sempre consulte seu médico para um diagnóstico correto e tratamento adequado.